Muito bem, estamos aqui de retorno para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, sob a presidência do profícuo ministério do pastor José Antônio de Castro. Nosso líder em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, é o pastor Nilson de Souza Teixeira. Estaremos com nossa igreja em Volta Redonda, funcionando na rodovia Almirante Adalberto Nunes, conhecida como Beira Rio, no bairro Retiro. Oportunamente, forneceremos o endereço completo para todos vocês. Durante este segundo trimestre do ano de 2021, estaremos estudando sobre os dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desta lição é o pastor, professor universitário e escritor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esta é a nossa revista que estaremos estudando durante este trimestre. E hoje a nossa segunda lição tem por temática o propósito dos dons espirituais. O nosso texto áureo está fundamentado na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Veremos que os crentes de Corinto supervalorizavam o dom de línguas e abusavam do mesmo. E isso ocasionava alguns efeitos prejudiciais à boa ordem dos cultos, pois as pessoas buscavam autoglorificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês realmente estão interessados em buscar os dons espirituais, procurai suprir neles, principalmente, o de profecia, e não as línguas. As perguntas que devemos fazer são as seguintes: o que temos feito com os dons espirituais para a edificação da igreja? Quantas pessoas têm sido edificadas através dos dons espirituais? Paulo advertiu que os dons espirituais, se forem mal orientados, poderão levar as pessoas à exaltação pessoal. E não é esse o propósito dos dons espirituais. O que Paulo orientava os crentes era para que não abusassem dos dons de línguas para a própria exaltação ou para distingui-los dos demais crentes. Se continuassem agindo assim, não passariam de crentes carnais e insensíveis
para com a comunidade cristã. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. E na verdade prática, veremos que os dons espirituais são instrumentos dados por Deus aos crentes para fortalecimento e edificação espiritual da igreja e não da pessoa individualmente. E os objetivos dessa lição será demonstrar que os dons espirituais não são dados aos crentes com o propósito de elitizá-los, mas para a edificação dos membros do corpo de Cristo. E a nossa leitura em classe está na Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 12, a partir do verso 8, que assim diz: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. São dons restritos, sabedoria e ciência. Nem todos os têm, mas eles estão inclusos entre os 9 dons espirituais. Estes são os dons da revelação. O dom da palavra da sabedoria fala sobre a compreensão e transmissão das coisas profundas de Deus. Fala sobre o discernimento que nos vem do alto. É a palavra que vem carregada de vida, de autoridade e poder. Como exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 5 e 17, onde relata a derrota de Satanás quando Jesus foi por ele tentado e apenas com o emprego da palavra, Satanás foi derrotado. E o dom da palavra da ciência, ou do conhecimento, conforme outras versões, é o dom que se refere àquilo que é aprendido, adquirido e transmitido. É o dom principal do mestre, pois recebe de Deus uma maior dose de conhecimento espiritual. O verdadeiro dote de comunicar o conhecimento transcende ao mero exercício didático. É um dom peculiar de receber uma mensagem espiritual que vem carregada de um conhecimento específico, de uma informação específica que alguém recebe do Espírito Santo. Exemplo, ainda Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Fala da autoridade de Jesus ao ensinar, diferentemente dos métodos dos escribas. E todos os dons espirituais são conferidos mediante o Espírito Santo e segundo o mesmo Espírito. E o versículo 9 deste texto de referência, capítulo 12, diz assim: E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Estes são os dons de poder. Também são contidos entre os 9 dons espirituais.
O dom da fé não é a fé salvadora, aquela que é necessária para a justificação. O Espírito Santo fornece uma confiança extraordinária nas suas promessas, poder e presença. O capítulo 11 de Hebreus, versículos 8 a 11, fala de Abraão, que foi considerado o pai da fé. E o dom de curar é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo que, milagrosamente, traz cura e libertação de doenças. Ainda o Evangelho de Mateus como exemplo, versículo 24 do capítulo 4. O próprio Jesus curando os enfermos e expulsando os demônios. E no versículo 10, diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. O dom de operação de maravilhas classifica-se como um dos dons de poder. Fala de façanhas de grande poder sobrenatural e de resultados eficazes. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, relata que até a sombra de Pedro curava. E temos o dom de profecia, denominado como um dom de inspiração. É o dom de proclamação e não de previsão. Proclamar ou declarar a vontade divina. Profetizar é receber e transmitir uma mensagem de Deus. Essa mensagem serve para encorajar, orientar, corrigir ou ajudar uma certa pessoa ou um grupo. Deus dá o dom de profecia a algumas pessoas para a edificação da igreja. Os membros da igreja devem analisar qualquer profecia feita para confirmar se é verdadeira ou não. Nenhuma profecia verdadeira irá contradizer a Bíblia e nem criar doutrinas novas. O dom de discernir os espíritos está entre os dons de revelação. É a capacidade para distinguir entre a verdade da palavra e as doutrinas enganosas veiculadas por demônios. Ainda, como exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 18, Paulo perturba-se com os elogios de uma jovem e repreende os espíritos que a dominavam. E temos ainda o dom de variedade de línguas. Classifica-se também como o dom de inspiração. Vem do grego iossa, variedade de linguagem ou de idiomas. Exemplo, ainda Atos, capítulo 3, versos 3 a 11. O dom de interpretação de línguas também é classificado entre os dons de inspiração. Este dom dá a capacidade de traduzir uma língua estrangeira ou língua estranha
à língua dos ouvintes. O propósito é tornar o dom de variedade de línguas inteligível aos ouvintes. E continuando o nosso texto de referência dessa lição, o verso 11 do capítulo 12 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra realiza vem do grego energio, que significa operar, trabalhar, efetuar. É a causa eficaz única, pois é o Espírito Santo quem efetua todos os dons espirituais. Nada vem do homem. Há diversidade na operação dos dons espirituais. Mas essa diversidade não provoca desunião, visto ser tudo provocado pela mesma e única causa. Todos esses dons são unidos como se fossem um só. Um dom espiritual não pode ser exaltado em detrimento de outro, pois todos cooperam de forma unida para a glória do Senhor Deus e benefício da comunidade cristã. Ninguém é a causa dos seus dons espirituais. Todos lhes foram concedidos e por isso não pode existir motivos para status pessoais ou orgulho. Tudo o quanto possuímos e somos vem diretamente de Deus. E ainda estaremos estudando o capítulo 13 desta epístola de 1 a Coríntios, a partir do verso 1. Paulo escreveu assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O vocábulo amor tem origem no grego ágape. O amor, no sentido cristão e divino, é um fruto do Espírito Santo. Portanto, é um produto divino, parte integrante da nossa transformação através da influência do Espírito Santo. Esse processo de transformação operado pelo Espírito Santo forma em nós o mesmo amor que domina a natureza de Cristo. Desse modo, passamos a participar da sua natureza moral por intermédio do seu espírito de amor. A ausência de amor é como o som de um gongo que emite um som alto e longo, não muito melodioso. Na Idade Média, o sino era um instrumento usado para convocar os monges a tomarem suas refeições. O instrumento original produzia um som agudo e trêmulo. O termo sino que tine tem o sentido de paroleiros, ou seja, os que muito falam sem nada dizer. Paulo estava dizendo que os que falavam em línguas sem o acompanhamento do amor, isto é, sem ter por finalidade a edificação ou o propósito de ajudar a outro, não passa de um ruído
E isso somente servia para a autoglorificação. As pessoas sem piedade são sempre barulhentas. É como o vagão que desce uma colina e faz muito barulho, porque não tem nada dentro. E o versículo 12 desse capítulo 13, Paulo escreveu dizendo: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo que, ainda que profetize no Espírito, que interprete as línguas corretamente, que conheça os mistérios profundos devido à sabedoria divina e, como mestre, transmita todo o conhecimento possível, essa pessoa ainda nada será se todas as suas atividades não estiverem fundamentadas no amor ágape. O propósito dos dons espirituais é ajudar a transformar os homens segundo a imagem de Cristo. Os dons, se forem usados para a autoglorificação de heróis, para o autoengrandecimento, deixa de ter o efeito transformador sobre os homens. Todas as atividades transformam-se em meras peças teatrais. E na introdução, o comentarista escreveu que nesta segunda lição estaremos estudando sobre os dons espirituais e, consequentemente, estudaremos o seu real propósito. Por que e para que eles são concedidos por Deus à sua igreja? Os dons do Espírito Santo são recursos que servem de instrumentos imprescindíveis na edificação, na união e no fortalecimento dos filhos de Deus, conforme o próprio Paulo declarou, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E no tópico primeiro, temos por título: os dons não são para elitizar o crente. E no subitem 1, a temática é a igreja em Corinto. O comentarista disse o seguinte: a igreja em Corinto situava-se numa área marítima e de grande importância comercial. Corinto era uma cidade importante do Império Romano, rica economicamente, porém idólatra. O apóstolo Paulo passou por Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 1 e 11, registra assim: e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Para conhecer os cristãos de Corinto, ou melhor, Paulo os conhecia de maneira profunda. Então o apóstolo orientou-os sobre a diversidade da manifestação dos dons espirituais
em sua epístola 1 Coríntios. Ele disse assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. E no subitem 2, a temática fala de uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons espirituais tinham por propósito a preparação e a santificação da igreja em Corinto para a proclamação do Evangelho. Ocorreu que, mesmo a igreja possuindo muitos dons, não os usava de forma correta. Os crentes daquela igreja conviviam com divisões, com invejas e imoralidade sexual. Impossível uma igreja cristã conviver harmonicamente com a carnalidade e a imoralidade. Paulo chamou aqueles cristãos de carnais e imaturos. Ele escreveu assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 3. Com isso, as manifestações espirituais daquela igreja local não indicavam seriedade, nem espiritualidade ou santidade. Uma igreja que convivia com inveja entre irmãos, contendas e dissensões, jamais poderia ser considerada espiritual, e sim carnal. E o subitem 3, a temática é: dom não é sinal de superioridade espiritual. Erroneamente, alguns pensam que pessoas dotadas de dons do Espírito Santo são mais espirituais do que os outros. Os dons espirituais são dádivas de Deus como resultado da graça divina. Ninguém os recebe por méritos próprios, mas pela misericórdia de Deus. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína, conforme declara o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o item 2 tem por título: edificando a si mesmo e aos outros. O subitem número 1, edificando a si mesmo. Paulo escreveu: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Paulo orientava os crentes da igreja de Corinto a desenvolverem uma devoção particular a Deus, mediante o dom de línguas.
Com que propósito? Com o propósito de edificação pessoal. Isso não significa que não se podia falar em línguas publicamente. Quando o fazia de forma devocional, o propósito era a edificação do seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas estranhas provenientes do Espírito Santo é uma dádiva maravilhosa. E no subitem 2, vamos falar sobre edificando os outros. Os cristãos de Corinto falavam em línguas e exerciam diversidades de dons espirituais. Mas não existia a preocupação de ajudar o próximo. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo adverte-os de que os dons somente existe razão de existência se houver preocupação com a edificação coletiva, conforme expressou o próprio Paulo, dizendo assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Muitos buscam prosperidades materiais e acham que podem negociar com Deus por meio de troca. Deveriam buscar dons espirituais, pois edificariam a si mesmos e aos outros. E no subitem 3, edificando até o não crente. O apóstolo Paulo estimulava os crentes a falarem em línguas estranhas, com o propósito de edificação própria. No entanto, o seu maior desejo era que os crentes profetizassem para que todos os membros da igreja fossem edificados. As reuniões públicas devem ter o propósito de edificar a todos, crentes e não crentes. Não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Paulo escreveu dizendo: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23. Como entenderão a mensagem do Evangelho se não entenderem a mensagem transmitida? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9. E o item 3 tem por título edificar todo o corpo de Cristo. O subitem 1 fala dos dons da igreja. Paulo instrui os crentes da igreja em Corinto para que usem os dons com amor, pois assim todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para que os dons espirituais possam ser executados e alcançarem o seu propósito. Sem amor, não haverá edificação.
A ausência do amor de Deus torna as pessoas egoístas, fazendo-as colocar seus interesses particulares em primeiro plano. E no subitem 2, falaremos sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens com capacidade para edificar a igreja local, espiritual, moral e doutrinariamente. A igreja é o edifício de Deus. Paulo escreveu: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Os ministros são sábios e arquitetos. Ainda Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. O fundamento é o próprio Cristo e já está posto pelos apóstolos. Verso 11 do capítulo 3, 1 Coríntios, Paulo dizendo assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Todavia, os ministros precisam estar atentos para as pedras que são postas sobre esse alicerce. Pois, como os apóstolos também tomam parte na edificação espiritual da igreja, conforme a mesma graça que foi concedida aos apóstolos. Com vista disso, o apóstolo faz uma advertência para as lideranças eclesiásticas deste tempo moderno, conforme já lemos acima em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 10 e 11. Capítulo 3, melhor dizendo. Capítulo 3, 1 Coríntios, versículos 10 e 11. E o subitem 3 fala dos dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro também exortou os crentes com relação à administração dos dons espirituais. Ele escreveu dizendo: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Epístola 1 a Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Paulo fez comparações com a imagem do despenseiro, ou seja, o encarregado da dispensa. Era um homem de elevada confiança do empregador. Ele era o responsável pela compra e recebimento de mantimentos. Responsabilizava-se pela armazenagem para que não estragassem. Também os distribuía para alimentar as famílias. O que Paulo está dizendo? Igualmente, os dispenseiros da obra de Deus têm o dever de alimentar os filhos de Deus. Veja o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os dispenseiros precisam zelar pelo uso correto dos dons concedidos pelo Espírito Santo, a fim de prover o sustento espiritual, objetivando do corpo de Cristo a edificação, conforme já lemos na epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11 acima. E terminando os nossos estudos dessa segunda lição, que conclusão podemos tirar? A nossa reflexão será que o propósito da Igreja de Cristo é um somente: proclamar a salvação em um mundo tão hostil às verdades divinas e totalmente descrentes de Deus. Para executar com eficácia essa tarefa, a igreja precisa do exercício dos dons espirituais. Aprendemos nessa lição que os dons espirituais são armas que estão à disposição dos membros do corpo de Cristo para o eficaz cumprimento da grande comissão deixada por Cristo Jesus à sua igreja. Estudamos ainda que o propósito primordial dos dons espirituais é a edificação da igreja, não a autoglorificação. Em vista disso, não devemos usar os dons espirituais visando benefícios próprios, como se eles fossem instrumentos em benefícios de poucos de privilegiados. Fomos chamados para servirmos à igreja do Senhor e não para utilizarmos os dons espirituais concedidos por Deus como se fossem propriedades particulares. E concluímos então os estudos desta segunda lição. E na próxima semana, se Deus disser que sim, traremos para vocês a lição número 3, cujo tema é Dons de Revelação. Até lá, bons estudos e que a todos Deus abençoe abundantemente.